Olá, professora. Meu nome é Janine e dando continuidade, à gravação dos vídeos aula, eu vou dar início hoje à aula de matemática. Como o tema do projeto foi meio ambiente, na aula de matemática eu ensinarei porcentagem e utilizarei alguns gráficos em porcentagens, é claro, sobre o consumo de água no nosso país para introduzir a temática da aula de matemática também dentro do projeto. Vamos iniciar então a aula. Na aula, o tema seria porcentagem, então eu começaria ensinando as crianças o símbolo de porcentagem. Eu tentei representar de um modo simples aqui. Esse é o símbolo de porcentagem e ele serve para representar os números em porcentagem, né? Porcentagem quer dizer um valor dentro do número 100, um valor em 100. Por isso chamamos porcento, porcentagem, por 100. Vou dar um exemplo clássico. Por exemplo, o Carlinhos foi numa loja, né? E o aparelho de celular que ele queria adquirir era o valor de R$100. Mas, se ele pagasse à vista, ele teria um desconto de R$15. Então, nós entendemos que R$15 de desconto do valor de 100, Carlinhos obteria 15% de desconto. Porque R$15 dentro de 100 é o que vale, é o que corresponde 15%. Como eu já disse, por 100. A porcentagem possui diferentes representações. Ela é uma fração centesimal, que é, tipo assim, é uma fração que tem centesimal, quer dizer, tem o seu denominador igual a 100, ou um número decimal. Ela é muito utilizada para representar números inteiros de aumentos e descontos de preço de produtos em supermercados e lojas. É esse tipo de matemática, é essa matemática que as lojas oferecem para que o cliente se sinta atrativo, sinta atração para poder adquirir os produtos por desconto. Porque uma vez você colocando o valor desconto no número 100, aquele valor se mostra grande. Por exemplo, uma camisa custa R$100. Então, você tem um desconto de 50% em cima dessa camisa. Olha quanto o valor 50 é maior do que o possível desconto do que essa camisa poderia te dar. Então, por isso que as lojas geralmente usam a porcentagem como forma de expressão de promoção, de ofertas, pela impressão maior que esse número dá. Calculando porcentagens, então. Para calcular a porcentagem, primeiro a gente se calcula a porcentagem por 100. Então, por exemplo, vou escrever um exemplo. Vou tentar fazer um exemplozinho assim. A pergunta é: quanto é 25% de 200? Então, 25% de 200. Quanto é 25% de 200? Então, para iniciar o cálculo, a gente calcula primeiro a porcentagem em cima do 100. Então, a gente faz 25 dividido por 100. 25 dividido por 100. Primeiro, a gente calcula a porcentagem que a gente deseja em cima do valor de 100, porque porcentagem é por 100. Então, a gente vai adquirir o valor de 0,25. Então, 25 por cima de 100, em cima de 100, a gente tem o 0,25. Próximo passo, agora, para realizar
a continha que a gente quer chegar. É feito isso, é só multiplicar, depois que a gente fez isso, é só multiplicar o resultado que você adquiriu, nesse caso o 0,25, pelo valor que você quer a porcentagem, do valor em cima que você quer a porcentagem. Então, como que a gente vai fazer isso? O 0,25 vezes multiplicado por 200. Ou seja, esse é o valor da porcentagem em cima de 100, multiplicado pelo valor que eu desejo saber a porcentagem. Então, 0,25 multiplicado por 200, a gente tem 50. Dessa maneira, nós concluímos que 20% de 100 é o que vale a 50. Depois de explicada esse assunto, do que é porcentagem, como calcular porcentagem, eu trago alguns gráficos estatísticos, claro que com a porcentagem, para introduzir o meio ambiente dentro dessa temática também. Então, nós vamos levar em destaque hoje a quantidade de água que a gente tem desperdiçado, que a gente tem jogado fora, sem necessidade, dentro do nosso país, dentro do mundo também. Então, vale levar à tona, na aula de matemática hoje, os gráficos em porcentagens e do quanto está sendo importante a preservação da água e o cuidado, o zelo com o desperdício, pois, como os gráficos apresentarão, pela minha explicação e também pela sua estatística, não temos muita água para ser consumida. Então, é de extrema importância que nós a reutilizemos, que nós tomemos conta dessa água para que ela não seja desperdiçada e que no futuro próximo a gente não venha sofrer as consequências. Então, nós iniciaremos com o primeiro gráfico, esse daqui, que diz as porcentagens de quantidade de água no mundo. Então, como já é possível perceber, nós temos 97,5, que é toda essa parte azul do gráfico, de água salgada, composta por oceanos. Essas águas a gente não utiliza para recursos individuais ou domésticos pessoais por ser muito salgada. E elas não são dessalgadas, dessalinização, porque é um processo caríssimo. Então, esse recurso de utilização da água salgada para uso individual é um fator quase descartado pelo valor que ele tem de mercado para sua transformação em água potável. A vermelhinha, que já é bem pequenininha, são de água doces, de difícil acesso, que a gente diz que são os aquíferos, aqueles que é mais dificultoso de se captar essa água. E um amarelinho, que eu acho que quase nem dá para se perceber, é a água doce acessível, aquela água que a gente tem disponibilidade de contato, de captação e tudo mais. Concluindo esse gráfico, então, como já é perceptível, o quanto 0,007%, aproximadamente 1%, não é ainda nem 1% de capacidade de água acessível que a gente tem. Do quanto é importante, então, a preservação daquilo que a gente já tem para no futuro próximo não vier a faltar. O próximo gráfico, então, é baseado nesse aproximadamente 1%. Então, a gente só pode consumir de água 1% de água potável, quer dizer, 1 em cima de 100. A gente tem como um todo 100%, e a gente só pode consumir 1.
Você imagina o quanto já é escassa a quantidade de águas acessíveis e o quanto a gente já vem desperdiçando ainda esse pouco. No próximo gráfico, então, é a divisão desse 1%. Desse 1% de água potável também em porcentagens, claro, como o tema da aula. A parte azul, a gente desperdiça, a gente utiliza 70% desses 1% que nos é oferecido como água acessível na agricultura. Depois, 22% em indústrias para manutenção das grandes empresas. E, por último, 8% daquele 1% de água acessível a gente consome em casa, em consumos individuais, sejam eles nos clubes, nos hospitais, nas residências, dentre outros lugares. Imagina, a gente tinha 1% de água acessível somente de 100. Desse 1%, ele foi dividido dessa forma e ainda a gente só é utilizada 8% deste 1% que nos foi oferecido de água. Para você ver o quanto é importante hoje em dia a preservação e o carinho com a água, por tentar não desperdiçar, tentar não poluir, porque mais tarde a gente vai sofrer com as consequências dessa escassez se ela não for cuidada, se ela não for dada atenção agora. Então, eu trouxe esses gráficos em porcentagem para vocês, para a gente incluir esse gráfico na temática da aula, que seria porcentagens. São de muita importância e muita informação também, para que a gente também se conscientize do quanto é importante essa preservação do meio ambiente, da água, e a porcentagem nos ajuda então a realizar a